Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em Aulas para a gente estar aqui edificando a nossa fé e o nosso espírito? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, escolhida e levantada por Deus para estar auxiliando você nessa jornada de conhecimento da Bíblia Sagrada, aonde pode estar vir aqui alimentando o seu espírito e a sua fé para te direcionar aos caminhos do Senhor, tá bom? Abre a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 1, que fala assim: Alguns fariseus e alguns mestres de lei, que tinham vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos deles estavam comendo com as mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos, como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar os copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que seus discípulos não obedecem os ensinamentos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim: Deus disse, esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus, para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que maldiçoar o seu pai e a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os meus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pai para filho. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura. Mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é o que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação, então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ficar impuro, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar, o agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Jesus saiu dali e foi para a região que ficava perto da cidade de Tiro. Então entrou numa casa e não queria que soubesse que estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um demônio mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade Ciro-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio, mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas do pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom
e pela região das 10 cidades e chegou ao lago de Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que estava sendo surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus tirou do meio da multidão e pôs os dedos no ouvido dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, isto quer dizer, abra-se. E naquele momento, os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam o que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviram ficaram muito admiradas e diziam: tudo o que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Somente até aqui. O que a gente pode aprender disso aqui? Capítulo 7. Aqui no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, aqui está enfatizando muito a parte do que a boca fala do que o coração está cheio. Para quem não sabe, o coração, a Bíblia se refere aos nossos pensamentos. Então aqui é o nosso coração. Entende? Tudo começa pelo que você está pensando. Tudo começa pelos seus pensamentos. Então cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa gera uma reação, gera uma ação. Então quando a Bíblia fala que nós falamos o que tem no nosso coração, é o pensamento que você está tendo. Então que o seu pensamento seja de acordo com a vontade do Senhor. Entende? Para não agir com hipocrisia, como esses fariseus estavam agindo. Eles estavam preocupados com a forma que a pessoa estava comendo. Mas a forma como ele tratava o outro, que era longe dos princípios do Senhor e dos valores de Deus, para eles não atingiam eles. Mas a aparência que precisava ser mantida, que é o que o fariseu faz, viver de aparência, é o que eles estavam se preocupando. Por isso que Jesus chamou a atenção deles aqui. Eles estavam vivendo de aparência, mas o que era a palavra de Deus, eles estavam deixando de lado. Não seja como um fariseu, seja como um discípulo de Jesus. Então se preocupe com o que sai de dentro de você, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então se o seu coração está cheio de pensamentos pecaminosos, consequentemente a sua boca vai expor o que o seu coração tem. Entende? Então seja a pessoa que vai andar conforme a vontade de Deus e vai falar, o que sair da sua boca vai ser bênção e não maldição. Tá bom? Porque tudo que nós proferimos vira uma sentença, é uma profetização. Então tudo que sair da sua boca, saia conforme a palavra de Deus e a vontade dele. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada pela leitura da palavra. Obrigada pela tua presença, Senhor, aqui conosco. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero entregar cada vida aqui em suas mãos. Peço-te, Pai, que cada vida venha ter um relacionamento contigo de aprofundamento. Que cada vida, Senhor, venha ter uma transformação em suas vidas, Senhor, e venham ser aparentadas pela tua presença, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.